Bom dia a todos. Nós estamos aqui dando continuidade ao panorama no Novo Testamento e hoje nós iremos trabalhar com a carta que Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas. Hoje as crianças cantaram sobre a graça suficiente de Cristo para a salvação e nós veremos isso aqui nesta epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes vamos iniciar orando ao Senhor, pedindo para que Ele continue conosco, nos dando clareza no entendimento e na compreensão da Sua palavra. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença para aprendermos mais sobre Ti. Ilumina os olhos do nosso coração, dai-nos o desejo de conhecer a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso viver. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Eu não sei quantos leram a carta aos Gálatas nessa semana, mas eu quero desafiar você para no decorrer dessa semana, para gastar apenas 20 minutos. Eu fiz 3 vezes assim a leitura, corrida tentando ver devagar, colocando o tempo no cronômetro. 20 minutos, 18 minutos é o tempo que você vai gastar para ler essa epístola. Então, leia a palavra de Deus depois dessa aula para que essas verdades, elas entrem no seu coração, a fim de que você seja capaz de comunicar a palavra do nosso Deus. Nós sempre começamos falando sobre as questões de autoria e o título dessa epístola, e a epístola aos Gálatas, logo na abertura, no primeiro versículo do capítulo, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus e Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, logo na abertura nós vemos que essa epístola é uma epístola que foi grafada pelo apóstolo Paulo. Mais adiante na epístola nós podemos ver que lá para o final Paulo diz para aqueles crentes: olha, veja com que letras grandes eu escrevi de punho próprio esta carta para vocês. Então, indiscutível que a autoria está do apóstolo Paulo se dirigindo aos crentes da Galácia, e aqui ao lado os irmãos podem ver a imagem que é de um papiro 45, 46, que ele nos mostra um trechinho do começo, não dá para vocês enxergarem, mas vocês vão receber o PDF, o final da epístola aos Efésios e o início da epístola aos Gálatas. Alguns estudiosos desta epístola, a partir do século XVIII, passaram a querer questionar a autoria paulina, dizendo que era um escrito que era pseudoepígrafo, ou seja, uma outra pessoa colocou o nome, colocou no lugar como se fosse de Paulo, mas os argumentos colocados por essas pessoas, diante das evidências históricas que nós temos, eles são completamente insuficientes. E o título, como nós já vimos aqui, é retirado propriamente dos versículos. Em grego, se os irmãos observarem, ali está em amarelinho em volta, está escrito pros Gálatas. Então, uma carta direcionada para os Gálatas. Então, o próprio título dessa epístola já nos é dado a informação e da autoria do apóstolo Paulo. Agora, para a região para quem Paulo estava escrevendo, para os crentes que localizavam na região da Galácia. Então, apenas uma curiosidade, a Galácia, ela era uma província do Império Romano. Então, vocês veem aí esse mapa da Europa, da parte norte da África também, a região do Mediterrâneo, e toda essa parte em amarelo está marcando o período de domínio, a região de domínio do Império Romano. E em vermelhinho ali, na região onde se encontra hoje a Turquia, nós temos a região da Galácia. Essas pessoas, elas eram originárias dos povos celtas. Então, os celtas franceses vieram da Britânia, foram para a França, foram se espalhando, até que chegaram à região da Turquia, e alguns se instalaram lá, e aí estabeleceu-se a província da Galácia para quem Paulo estava escrevendo. Então, eram pessoas que eram gentílicos na sua maioria, e que haviam chegado ao conhecimento do Evangelho, essa província do Império Romano na região da Galácia. Então, como nós vimos na Epístola aos Romanos, nós temos aqui esse diagrama mostrando o mapa também da região do Mediterrâneo e as diferentes localidades
onde Paulo realizou a escrita das suas epístolas. E no caso da Epístola aos Gálatas, nós veremos aqui sobre a sua datação, pontos importantes a respeito disso. Nós não sabemos ao certo de onde que Paulo fez a escrita. Diferentemente da Epístola aos Romanos, que nós sabemos que ele se encontrava em Corinto, no final da sua terceira viagem missionária, quando ele escreveu esta carta. Vamos agora observar, porque isso é uma questão importante, que é uma discussão grande, para que crentes esta epístola foi escrita? Porque a Galácia, ela era dividida na Galácia da região mais ao norte e a Galácia ao sul. Então, há crentes ou estudiosos que debatem sobre a região onde esses escritos foram colocados, mas para a gente ter uma compreensão correta, nada melhor do que a gente voltar lá para Atos e observar o relato da primeira viagem missionária de Paulo. Então, aqui nós temos, dando um zoom aqui naquela região da Galácia, que aqui no mapa está em verde, e em vermelhinho nós vemos o trajeto da primeira viagem missionária de Paulo. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 1, nós vemos que aqueles crentes, eles se encontravam na igreja de Antioquia, e ali fala que aquela igreja ela possuía profetas e mestres, e aquelas pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo, elas impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e os despediram para a sua viagem missionária. Então, se você acompanhar, para que você acompanhe os versículos, vai aparecer um pontinho azul ali no mapa mostrando, então ali na região da Síria, em rosa, um pontinho azul na região de Antioquia, foi onde começou o envio missionário de Paulo e Barnabé na sua primeira jornada. Logo na sequência, nós vemos ainda no capítulo 13, que enviados pelo Espírito Santo, eles foram até a Seleucia, que era ali próximo de Antioquia, e dali eles navegaram para Chipre. E daí nós vimos que o apóstolo Paulo e Barnabé, o que eles sempre faziam, eles buscavam uma sinagoga, buscavam ali os crentes judeus primeiramente, para pregar ali o evangelho para aquelas pessoas. E nós vemos que em Chipre, Paulo vai atravessando até a outra extremidade da ilha de Chipre, até Pafos, e de lá de Pafos ele parte em região da Galácia. Então, aqui Atos, no capítulo 13, 6, nós vemos, havendo atravessado Troade, toda a ilha até Pafos. No versículo 14 do capítulo 13, é dito que eles saíram de Perge, ali onde vocês veem um pontinho azul ali na Panfilha, e chegam até a Antioquia da Psídia, que é diferente da Antioquia lá da Síria, de onde eles saíram. Continuando nessa jornada, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele enfrentou muita perseguição. E no capítulo 13, no versículo 50 e 51, nós vemos ali que haviam judeus que ficavam indo atrás de Paulo para perturbar o seu trabalho, e ali nessa parte é dito que eles instigaram algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade para perseguirem o apóstolo Paulo, e ali nós vemos que o que eles fazem? Sacudindo contra eles o pó dos pés, eles vão para Icônio. E seguindo a viagem, quando Paulo e Barnabé souberam das perseguições do que estavam acontecendo, eles fogem para Listra e Derbe, onde eles anunciam o evangelho. Abra a sua Bíblia em Atos, lá no capítulo 13, e no capítulo 14, que nós vemos que vai chegando ao final dessa jornada, o que Paulo ele vai fazer? Ele vai fazer o caminho de volta. Então, ali no capítulo 14, nos versículos 6 a 7, nós vemos que eles vão para Listra e Derbe, e no finzinho do capítulo 14, chegando ao final da viagem missionária, nós encontramos o seguinte a partir do versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E olhando ali no mapa, são os três últimos pontinhos azuis que apareceram. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e o que eles fizeram? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. E o que eles fazem nesses locais? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor quem havia crido. Então, o que foi feito neste trabalho de Paulo e Barnabé? Eles
estabeleceram igrejas organizadas naqueles locais. Passaram exortando os discípulos, ali tinha um corpo de presbíteros que estava cuidando ali daquela igreja, e ao final desse processo, versículo 24, atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, retornando para a base missionária, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Então, neste trajeto inteiro, nós vemos o começo saindo de Antioquia, passando por Chipre, indo para Antioquia da Psídia, e ali em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, igrejas são estabelecidas, presbíteros, eles são formados, e a obra é iniciada. Está projetando um vídeo ali? Não, né? Apareceu para mim, perdão. Então, isso daqui serve para nós termos uma compreensão da escolha que nós faremos para quem que Paulo estava escrevendo, para quem que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então, dentro das duas hipóteses, a primeira delas que nós colocamos aqui é que Paulo escreveu para os crentes da Galácia que se encontrava ao sul da Galácia. E quem são esses crentes? Os crentes das igrejas de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. E os argumentos que nós temos para isso, nós acabamos de passar por eles, é que Paulo visitou Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, tanto na primeira como na segunda viagem missionária. Se Paulo escreveu para o sul da Galácia, como nós cremos que sim, talvez ele tenha escrito isso no início da sua carreira, no início da sua primeira viagem missionária, ou por ocasião do Concílio de Jerusalém. Se os irmãos se lembram bem, no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, foi aquele primeiro concílio da igreja que foi colocado para estabelecer sobre o que é que seria estabelecido para os crentes gentios que estavam entrando na igreja. O que eles deveriam fazer? Eles tinham de se circuncidar ou não por conta de alguns que estavam oprimindo aqueles crentes? Então, muito provável que Paulo tenha escrito durante esse período. Então, diante disso, a data mais provável e frequentemente oferecida pelos que entendem que foi para os crentes dessa região, porque nós encontramos o testemunho em Atos, é que foi no ano de 49 depois de Cristo. Se isso está correto, a Epístola aos Gálatas é a epístola mais antiga que nós temos escrita pelo apóstolo Paulo. Então, provavelmente, a sua primeira epístola escrita dentro do contexto dessa sua primeira viagem missionária. Existem, para colocar a questão de datação, alguns que tentam averiguar se foi escrito antes ou depois do Concílio de Jerusalém. Como quando nós lemos a Epístola aos Gálatas, nós não vemos Paulo recorrendo às decisões que foram colocadas no concílio, então é muito provável que ela tenha escrito antes, mas sendo antes ou depois, a data estabelecida para a região do sul é de 49. Para os que creem, e essa daqui é o que nós entendemos como sendo o contexto para qual Paulo escreveu, para os crentes desta região. E qual o fundamento para isso? O suporte bíblico que nós encontramos. Outros datam a Epístola aos Gálatas para um período mais tardio. Então, outros entendem que esta epístola foi escrita para os crentes da Galácia ao norte, mas nós não temos registro nenhum dessas igrejas que foram montadas. Então, para as pessoas que colocam dentro deste argumento, ele fala que é muito provável que Paulo tenha plantado essas igrejas, que nós não sabemos quais foram, durante a sua segunda viagem missionária, e talvez ele tenha escrito depois de passar pela Gália e a Frígia na sua terceira. Então, eles procuram colocar para um período mais posterior. E os que defendem esta teoria da Galácia do Norte, eles creem que Paulo escreveu a carta durante o período de 2 anos que ele esteve em Éfeso, ou quando ele fez a viagem à Macedônia em direção à Grécia no final da sua terceira viagem missionária. A implicação disso é que a data, ao invés lá de 49 e 50, ela vai para o ano de 54, 55, um pouco mais tardio, e o que é colocado como uma vantagem desta datação é que a temática que nós encontramos em Gálatas, da justificação pela fé em Cristo, por exemplo, ela encontra correspondência, por exemplo, em outras cartas do apóstolo Paulo,
por exemplo, como em Romanos, também em 2 Coríntios e talvez até mesmo em Filipenses. Mas dentro destas duas opções, o que nós vemos é que o melhor recurso escriturístico que nós temos é que Paulo escreveu justamente para as igrejas localizadas na região da Galácia, ao sul, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Quais eram as circunstâncias que motivaram Paulo a escrever esta carta? Qual que era o problema que estava acontecendo ali na igreja dos Gálatas? Então, vocês estão vendo aqui uma pessoa com um chale, né, e com um chofar tocando. Então, o grande problema que estava acontecendo é que na igreja da Galácia estava havendo um grupo de pessoas que eram falsos irmãos, que o que eles estavam fazendo? Eles eram judeus, haviam se convertido ao cristianismo, porém, essas pessoas, nós veremos os argumentos que Paulo utiliza, por conta do medo da perseguição, por conta do seu apego às tradições judaicas, elas entendiam o quê? Olha, ok, você conheceu a Jesus Cristo, porém é importante que você passe pelos ritos do judaísmo. É necessário que você se batize, é necessário que você, o homem no caso, passe pelo rito da circuncisão. Então nós veremos Paulo aqui enfatizando de uma maneira clara, sendo contrário a isso. É necessário que essa pessoa cumpra a lei de Moisés e que se abstenha também das alimentações impuras colocadas dentro da lei. Então esse era o entendimento, era Jesus Cristo mais todos esses rudimentos da fé. Então, muito depois, não muito depois de Paulo ter plantado essas igrejas, Paulo esteve pessoalmente envolvido com aqueles irmãos. Nós vemos aqui dizendo que logo muito depois de eles terem aceitado o evangelho, apareceram perturbadores que atacaram Paulo pessoalmente. Como que nós percebemos que esse ataque foi um ataque pessoal? Lá no capítulo 4, no versículo 17, o próprio Paulo diz o seguinte: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Ele coloca que o que essas pessoas estavam fazendo, eles estavam indo após o trabalho de Paulo, e queriam colocar aqueles crentes contra Paulo. E Paulo coloca, o que eles estão querendo fazer é colocar vocês contra eu que estive aí plantando e sendo ministro de Deus para trazer o evangelho para vocês. E no início da epístola nós vemos que o que eles estavam pregando era um evangelho distorcido. Veja, não precisa levantar a mão, não. Alguém aqui tem algum candelabro judaico em casa? Ou tem alguma estrela de Davi, se é que existe alguma estrela de Davi, ou alguma bandeirinha de Israel, por considerar que isso daí tem alguma importância? Vocês já viram na televisão muitas pessoas em igrejas cristãs, pessoas tocando chofar? Então, pessoas utilizando esses chales judaicos com todo o risco. Então, não são pessoas que são oriundas de Israel, não são judeus étnicos, não são judeus ortodoxos, não. São brasileiros brincando ali de serem judeus por entenderem que judeus messiânicos, esses crentes messiânicos, são os crentes que estão mais alinhados com aquilo que a palavra de Deus está colocando. Era isso que Paulo, é claro, uma distorção disso aqui presente hoje, o que Paulo estava combatendo. Da mesma maneira, muitas pessoas, da mesma maneira que acontecia nos dias de Atos, muitos procuram colocar que, ok, você conhece Jesus Cristo, mas é necessário que haja algumas coisas a mais que você faça. Você já teve algum amigo que faz parte de alguma seita judaica e disse, olha, você é crente, ok, você é uma boa pessoa, você crê em Jesus Cristo, mas você não guarda o sábado. Você guarda o domingo. E olha, o domingo é meio que a marca da besta esse negócio. Você já deve ter ouvido alguém
falado isso daí para vocês? Ou então a pessoa falado, olha, você é cristão, tudo, porém, olha, eu vi que na sua casa, a sua dieta alimentar, ela é meio bagunçada. Você come orelha de porco, você come feijoada, você come essas comidas que, olha, se nós voltarmos lá para o Antigo Testamento e observar, a gente vai ver que isso daí eram coisas impuras. Por mais absurdo que pareça, há cristãos hoje que eles, por exemplo, não comem alimentos derivados de porco por entenderem que esses são alimentos impuros. Ou seja, essa é uma compreensão completamente equivocada que está colocando que para que você tenha uma vida plena, é necessário que além de Jesus Cristo, outras coisas sejam colocadas. A guarda de dias sagrados, ritos alimentares, ou a maneira de você se vestir, ou seja, são todos julgos que são colocados em cima da simplicidade do Evangelho da fé em Cristo Jesus. Mas nos dias de Atos, e isso daqui não acontece hoje, é interessante, eu queria saber se nessas igrejas judaizantes, onde há toca de chofar, tem candelabro, bandeira de Israel, eu queria saber se nessas igrejas, os crentes, homens que são batizados, eles são circuncidados também. Eu não duvido que eles façam uma doideira dessa, né? Mas o grande problema que Paulo estava colocando da falsidade desse evangelho, é dito aqui, o evangelho deles exigia, evangelho entre aspas é óbvio, então, para a justificação, que os homens fossem circuncidados. Visto que, lembrem-se, eles eram pessoas derivadas dos povos celtas, na sua maioria, eles eram gentios, então eram gentios que não eram circuncidados. E o que esses perturbadores estavam fazendo? Era necessário que não apenas eles crescem em Cristo para a justificação, mas que eles também aceitassem a circuncisão. Esse era o grande problema que Paulo estava enfrentando. E, se vocês se lembram bem, há 2 domingos atrás, na exposição que nós estamos tendo da Epístola de Paulo aos Efésios, nós vemos que antes do capítulo 2, Paulo ele encerra o capítulo 1 fazendo o quê? Uma oração pelos crentes da igreja de Éfeso. Então nós vemos ali que nessa oração, ele ora para que Deus ilumine o coração deles. Você vê Paulo assim falando de maneira elogiosa com aqueles crentes. Se você se lembrar de quando nós fizemos a exposição do panorama da epístola de Paulo para a igreja de Roma, nós vemos ali que para os romanos, Paulo elogia eles dizendo que a fé deles estava sendo conhecida por todo mundo. Ou seja, Paulo de maneira elogiosa, ele se dirige para aqueles crentes. Porém, se você pegar a epístola, e você fará isso durante a semana, quando você for fazer a leitura dessa epístola, você vai perceber que Paulo ele está irritado com aqueles crentes. Não tem nenhum elogio, não tem nenhuma oração de louvor, mas você tem até um momento em que Paulo, lá no capítulo 13, ele fala: ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Paulo está dizendo, é como se ele dissesse, né, com perdão da palavra, ó Gálatas, seus idiotas, seus imbecis. Quem foi que enfeitiçou a cabeça de vocês para que vocês abandonem o evangelho de Cristo e se voltem para essa circuncisão? Então, em diversas citações, no capítulo 2, 5, 6, nós vemos que o que Paulo estava combatendo era essa ameaça, e é colocada como falso evangelho, que era dos que se submetiam a essa prática da circuncisão e destes falsos mestres que também estavam ensinando isso. Mas olha só que maneira perniciosa. Hoje o reverendo Tales pregou aqui na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 9, e ali Paulo apresentando, né, as suas credenciais, os direitos que ele tinha, e para a gente nós vemos do privilégio que Deus nos dá na sua igreja, de ter pessoas que ele chamou para o ministério da palavra, para nos ministrar a palavra. E ali nós vemos Paulo falando ali sobre os seus direitos, tudo, mas o que acontece aqui na carta aos Gálatas? Estes falsos cristãos, judaizantes dentro da igreja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando desacreditar o ministério, o apostolado de Paulo. Eles estavam tentando chegar ali e colocar para Paulo que Paulo não era todas essas coisas, não.
Nós vemos ali no versículo 13 do capítulo 4, que Paulo diz: "E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por conta de uma enfermidade física." Então, é muito provável que o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Paulo era dizendo: olha, Paulo, existem alguns problemas nele, vocês estão seguindo ele, ok, vocês vieram a crença em Jesus Cristo, mas olha só, Paulo, ele é uma pessoa que ele não andou com os apóstolos, ele não é uma pessoa que andou com Jesus diferentemente dos apóstolos. Então essas pessoas estavam afirmando que Paulo era como que uma espécie de um renegado que estava desafiando os seus superiores, os apóstolos de Jerusalém. E daí nós vemos que Paulo, ele vai dar uma resposta para o que estes homens estavam dizendo, esses falsos mestres, e nós veremos isso durante a exposição, ali dos capítulos 1, do versículo 11 até o 2:10. Onde ele vai dizer que no seu ministério ele não recebeu nada por parte de homem, mas por parte do próprio Deus. Ele diz ali que ele se encontrou com essas pessoas de Jerusalém, mas não para ser instruído em nada a respeito de Cristo Jesus. Então a primeira acusação que eles estavam desferindo, e Paulo vai começar a epístola aos Gálatas fazendo uma defesa do seu ministério, era que eles estavam dizendo: olha, Paulo não tem ligação nenhuma com esses apóstolos, ele é um renegado, ele está até meio rebelde com relação a esses. Nós vemos que Paulo vai até, em uma das suas conversas, no caso com Pedro, repreender Pedro publicamente por conta de uma coisa reprovável que Pedro fez. Outra coisa que eles estavam dizendo e argumentando, e nós inferimos isso a partir daquilo que está escrito em Éfeso, é que Paulo havia discutido com Pedro sobre se o evangelho demandava que os gentios se tornassem judeus para que fossem cristãos. Então ele diz: olha, Pedro ali estava até num determinado momento, e chegaram lá os fiéis da circuncisão, e Pedro se ajuntou junto com eles, e Paulo, de uma maneira desrespeitosa, ele como que atacou a Pedro e repreendeu a Pedro publicamente. Então, essa acusação da insubordinação, e nós vemos que Paulo vai lidar com isso daí. E outra coisa que estes homens estavam colocando, nós podemos ver no versículo 11 do capítulo 5, onde nós lemos o seguinte: Paulo dizendo: mas, meus irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Então, o que Paulo está rebatendo aqui é que muito provavelmente essas pessoas estavam propagando a noção de que, originalmente, Paulo ele tinha pregado a circuncisão para a salvação. Mas Paulo, reconhecendo a absurdidade disso, ele fala: meus irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, para ele dizer isso daí, é muito provável que aqueles falsos mestres estavam dizendo: olha, Paulo, ele pregava ali a circuncisão, mas agora, para ficar bem com os gentios, ele está mudando o discurso dele. Paulo diz: se eu ainda prego a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Não faz sentido essa acusação que estão dizendo para comigo. E lá no capítulo 1, no versículo 10, essa acusação de que Paulo estava querendo negociar e ser aceito pelos homens, nós vemos Paulo dizendo: por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou favor de Deus? Então veja, essas três acusações básicas eram o que estes falsos mestres estavam colocando, e com tudo isso o objetivo deles era minar o ministério do apóstolo Paulo, sabendo que Paulo foi alguém que plantou aquelas igrejas, alguém que estava junto com Barnabé, alguém que esteve junto, que vivenciou o período com aqueles irmãos, desafiando a autoridade dele, pregando um outro evangelho, que Paulo vai classificar aqui mais adiante como sendo uma maldição, como anátema. E o que envolvia este outro evangelho? Para você ser crente, para você ser salvo, para você ser justificado, Jesus Cristo não é suficiente. É necessário que tenha Jesus, mais as tradições do judaísmo, e na Epístola aos Gálatas, mais especificamente, a circuncisão e a guarda de dias. Continuando aqui, os Gálatas, qual que era o grande perigo de tudo isso? Veja, poderia esses falsos mestres estarem divulgando todas essas coisas.
Agora, quem que pregou o evangelho para aquelas pessoas no poder do Espírito? Foi o apóstolo Paulo. O que que elas poderiam e deveriam ter feito diante da presença desses que estavam dizendo que era necessário Jesus e mais alguma coisa? Elas poderiam simplesmente cortar o mal pela raiz, não dar ouvido àquilo que estava sendo colocado. E veja, não foi muito tempo depois que este problema começou a acontecer dentro da igreja. E não é muito diferente hoje. Muitas vezes nós somos ensinados na palavra de Deus. Veja, quanto tempo a gente passa na igreja sendo ensinado? Sei lá, 4 horas, se você vem no domingo no culto da manhã, no culto da noite. Mas há muitos de nós que saem daqui, e daí vão ouvir, não vou citar nomes, né? Vão ouvir pregadores de tudo quantas outras denominações. E você percebe isso daí, às vezes, nas perguntas de dúvidas que chegam até a gente. Olha, pastor, mas lá não fala mesmo que era no sábado, lá no 7º dia, a gente não está errado ali no guardar? Ó, pastor, mas a Bíblia não está dizendo isso? Não, porque o pregador isso, o pregador aquilo outro. Existe uma facilidade muito grande dos crentes darem ouvido a esses falsos profetas. Na epístola de Paulo aos Coríntios, lá no 2º capítulo, Paulo ele vai chamar as pessoas que estavam diminuindo o apostolado dele, ele vai chamar dos superapóstolos. Se eu não me engano, é no capítulo 11 ou no capítulo 13 que ele vai estar lidando com isso. E Paulo fala que a arrogância desses homens era tão grande que eles chegavam a fazer o que com aqueles crentes? Eles chegavam a esbofetear. Ele fala, olha, esses super apóstolos, eles chegam a esbofetear vocês, mas eu não fui forte o suficiente para fazer isso. Então, a prontidão das pessoas a serem subjugadas por falsos ensinos. Então, Paulo ele estava nervoso, nós percebemos nesta escrita, e com uma ira santa, porque os Gálatas, ao invés de permanecerem firmes, eles, por sua vez, estavam mostrando interesse tanto nos rumores a respeito de Paulo, como também neste novo evangelho colocado pelos judaizantes. Então, a tristeza assim de todo pastor, de todo ministro do evangelho, é quando nós vemos pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, pessoas que estão aqui na igreja, que estão sendo ensinadas pela pregação da palavra de Deus, e daí nós ouvimos, você ouviu falar do fulano ou da fulana? Ele foi para a igreja tal. Ou pior ainda, que eu consigo entender, sim, é incredulidade isso, mas eu não consigo entender quando alguém que fez parte da igreja presbiteriana, ou fez parte de alguma outra igreja evangélica que prega a palavra de Cristo, e de repente nós ouvimos falar que essa pessoa foi para onde? Foi para a igreja católica. E nós já tivemos exemplos aqui dentro da nossa própria igreja de acontecimento desse tipo. Então veja, a facilidade com que as pessoas se apegam a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas, ela é muito grande. E quando, por exemplo, você vê, aconteceu em outras igrejas, do presbitério que eu faço parte, aqui na nossa igreja também, de pessoas indo para o catolicismo. E quando você vai conversar com essas pessoas, e muitas delas assim foram amigos meus, pessoas com as quais eu convivi, você vê a fala, não, mas observe, lá nós percebemos um vínculo histórico, de um desenvolvimento, uma continuidade histórica, desde a igreja primitiva até hoje. E a reforma protestante, na verdade, o que ela foi? Ela foi uma revolução que rompeu com o vínculo e com a unidade da igreja. Outra coisa que é dito, não, lá você percebe a seriedade dos ritos que são realizados, então aquilo é bonito, aquilo nos transmite para uma atmosfera meio como que espiritual. Ou ainda uma das acusações que colocam, é que fala, olha, o pastor chegou a ouvir isso daí e falou, olha pastor, mas veja só, não tem nenhum quadro aqui na sua casa, não tem nenhuma preocupação com a estética. E quando você vai dentro de uma igreja romana dessa, você percebe a preocupação estética, a beleza colocada nos vitrais, todas aquelas coisas. Então, até mesmo a forma da construção da nave da igreja, ela é feita de uma maneira a comunicar a mensagem do evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma ali na missa sendo realizada. Então, veja, estas coisas
elas não estão tão distantes de nós como a gente pensa há 2000 anos atrás o que estava acontecendo. É claro que aqui aos Gálatas a tentação era daquelas pessoas se submeterem ao judaísmo, mas quando uma pessoa vai para o romanismo ou para alguma outra seita, o que está acontecendo é necessário Cristo, mas, no último exemplo, Maria também. É necessário Cristo, mas olha, você tem de fazer algumas coisas, trabalhar de uma maneira sinergista para você colaborar com a sua salvação. Então, o grande nervosismo de Paulo que nós percebemos nessa escrita é da maneira como aqueles crentes que prontamente, que eram crentes verdadeiros, haviam sido edificados pelo Evangelho e estavam sendo seduzidos por esta falsa mensagem. Então, quando Paulo escreveu essa epístola, Paulo entende que era tão sério o que estava acontecendo, que ele vê como que aquelas pessoas estavam como que no caminho, no processo de abandonar o verdadeiro evangelho. Ou seja, quando você, na sua vida, coloca mais alguma coisa além de Jesus Cristo, você está destruindo com a mensagem do evangelho. E uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que Paulo vai colocar como sendo um falso irmão. E falso irmão o quê? Ímpio. É uma pessoa que não está presente, que não faz parte do corpo de Cristo. Paulo também vai colocar que, olha, vocês querem estar sob a lei. Ou seja, vocês estão tão desejosos disso que, sendo gentios, estão prontos até ter a ponta do prepúcio de vocês removida pelo rito da circuncisão. E o que estava acontecendo? Às vezes parece que, olha, mas Paulo está implicando por pouca coisa com aqueles crentes, né? Meus irmãos, quando o evangelho ele é negociado, quando Jesus Cristo, mas o legalismo é colocado, ou seja, você tem a crença em Jesus, mas a necessidade de você fazer diversas outras coisas, legalismo vai abrir local dentro da igreja para divisão dentro do corpo de Cristo. Veja, o legalista, o que ele vai olhar? Ele fala, olha, você é menos crente, você tem Jesus, beleza, mas você é menos crente do que eu, porque você não tem isso, você não usa isso, você faz aquilo outro. Então, uma lista de regras que é colocada para classificar uma pessoa como sendo cristão ou não. Isso gera o quê? Isso gera divisão dentro do corpo. E Paulo, no versículo 15 do capítulo 15, ele usa uma figura para dizer que o que estava acontecendo com aqueles crentes, eles estavam como que se mordendo, se devorando uns aos outros. Porque ele diz, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam destruídos. Então, legalismo, ensinamento equivocado, essa era a circunstância que estava acontecendo, e uma divisão propriamente dentro da igreja de Gálatas, ela estava sendo colocada. Tem um vídeo que eu separei aqui, eu vou pedir para os irmãos colocarem, que ele resume essa parte do que nós falamos. Gálatas é um livro onde vemos um lado diferente de Paulo. Ele foi pressionado e desafiado, e ao escrever este livro está com raiva. Então, por que ele está tão chateado? Paulo está escrevendo esse livro no final de sua primeira jornada missionária, onde se concentrou principalmente na região do sul da Galácia. Por quase 2 anos ele viajou pela área novas sobre Jesus, plantou muitas igrejas e vivenciou o poder do Espírito Santo. Essa jornada marcou o início de uma grande transição na igreja. Pela primeira vez, inúmeros gentios se tornaram seguidores de Jesus. Mas apesar de todos os sucessos de Paulo, ele passou por uma intensa perseguição, inclusive uma vez em que foi apedrejado em público, a ponto de acharem que ele estava morto. Mas não é por isso que Paulo está zangado nessa carta. Ele está com raiva porque um grupo de falsos mestres vinha atrás dele, desfazendo muito do trabalho duro que ele havia feito. Eles estavam levando essas igrejas da Galácia a se perderem. Quem eram esses falsos mestres e o que eles estavam ensinando? Para entender melhor essa situação, vamos olhar para o relacionamento próximo, porém complexo, entre o cristianismo e o judaísmo, e como cada um deles viu o grupo que conhecemos como gentios. No primeiro século, o judaísmo via os gentios como pecadores impuros, e o contato com eles era inaceitável.
Por causa disso, os judeus mantinham distância deles para não se tornarem impuros. No entanto, havia uma provisão para os gentios que reconheciam o Deus de Israel e queriam adorá-lo, mas não era fácil. Esses gentios precisavam se comprometer totalmente com o estilo de vida judaico. O que isso significava? Isso significava que eles precisavam primeiro ser batizados, depois os homens precisariam ser circuncidados e, em seguida, precisavam seguir as leis de Moisés, especialmente as leis a respeito de comida e festivais. Esses requisitos eram demais para muitos gentios, e muito poucos se converteram ao judaísmo. Alguns gentios, no entanto, seguiram o meio caminho. Eles reconheceram o Deus de Israel e foram batizados, mas não queriam cumprir o requisito da circuncisão. Esses gentios eram chamados de tementes a Deus, e apesar de frequentarem sinagogas e serem amigáveis com os judeus, de uma perspectiva judaica, eles ainda eram considerados impuros. Tudo isso mudou com Jesus. Após a sua morte e ressurreição, os discípulos de Jesus foram capacitados pelo Espírito Santo a proclamar audaciosamente sua mensagem a todos ao seu redor. Eles entenderam que Jesus era o prometido Messias e Salvador de Israel, e que ele era aquele a quem tudo no Antigo Testamento estava apontando. Jesus agora os libertara do fardo de seguir os sacrifícios e as cerimônias da lei da Antiga Aliança. A única coisa necessária para endireitar as coisas com Deus era a fé em Jesus. Esses primeiros cristãos eram judeus. Inicialmente, eles apenas pensaram em proclamar essas boas novas de seu Messias para outros judeus. Afinal, eles estavam esperando o Messias chegar por muito tempo. Através da proclamação das boas novas sobre Jesus, muitos judeus estavam convencidos de que Jesus era o Messias e se tornaram cristãos. Infelizmente, a maioria se recusou a aceitar Jesus como seu Messias. Eles preferiram continuar a seguir as leis e tradições do Antigo Testamento. Com isso, as coisas entre os judeus e cristãos começaram a ficar tensas. Mas havia uma coisa que a tornava ainda maior. Deus começou a chamar os cristãos para fazer algo ousado e completamente contracultural: levar as boas novas sobre Jesus ao mundo gentil. Ao darem passos de fé e obediência, muitos gentios se tornaram seguidores de Jesus e se juntaram à comunidade de crentes. Com o passar do tempo, tantos se converteram que o número de gentios estava começando a superar o de judeus na igreja. À medida que mais gentios se tornaram cristãos, alguns cristãos judeus começaram a ficar chateados. Mesmo depois de se tornarem seguidores de Cristo, eles continuaram mantendo sua visão judaica tradicional de se manterem separados dos gentios. Agora, eles deveriam apenas aceitá-los? O que o resto da comunidade judaica pensaria? Eles temiam ser rejeitados ou até perseguidos por serem muito amigáveis com os gentios. Então, o que eles fizeram? Por medo, eles comprometeram a mensagem do Evangelho. Eles decidiram que somente a fé em Jesus não era suficiente para ter um relacionamento correto com Deus. Eles ensinaram que a justiça diante de Deus era conquistada pela fé em Jesus, mais fazendo as obras da lei. Eles exigiam que os gentios que queriam se tornar seguidores de Jesus passassem por todas as leis judaicas de conversão. Em outras palavras, os gentios devem primeiro se converter ao judaísmo para se tornarem seguidores de Jesus. É por isso que esses falsos mestres são chamados de grupo da circuncisão ou judaizantes. Então, o que esses judaizantes fizeram a seguir? Depois que Paulo plantava uma igreja e se mudava para o próximo local, eles iam atrás dele e atacavam a sua credibilidade. Eles alegavam que ele nem era um verdadeiro apóstolo, mas era um falso mestre que ensinava uma mensagem incompleta do Evangelho. Eles o acusaram de proclamar um evangelho fácil para os gentios, a fim de obter muitos convertidos. No entanto, ele os estava deixando como impuros tementes a Deus. Os judaizantes, então, ensinavam a essa nova igreja o que chamavam de a verdadeira mensagem do evangelho, a que Paulo não lhes disse. Eles tiveram forte influência em algumas dessas igrejas primitivas, transformando os novos cristãos no que Paulo nessa carta chama de um evangelho diferente. Então, por que Paulo estava com raiva? Porque Jesus deu aos Gálatas o maior presente do mundo. Eles foram justificados pela fé nele e estavam jogando tudo fora. Eles estavam tentando ganhar o seu favor através de obras infrutíferas, em vez de aceitar o único caminho para a salvação. Agora que você conhece alguns desses antecedentes e como os judaizantes estavam comprometendo a mensagem do Evangelho, como isso te ajuda quando você lê o livro de Gálatas? E qual é a mensagem de Paulo aos Gálatas e como a vivemos hoje?
Quando realmente aprendemos a permanecer firmes em nossa fé e a andar na liberdade que Deus tem para nós, esse é o efeito Gálatas. Então, este é o resumo da situação, do contexto em que Paulo escreveu esta carta. Então, diante disso, qual o propósito da escrita? Por que Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas? Então, o propósito de Paulo, ao escrever, era persuadir os Gálatas de que nenhum gentil, nós somos gentios, precisava aceitar a circuncisão a fim de ser justificado e pertencer ao povo da aliança de Deus. A verdade do Evangelho é que a justificação e a entrada na comunhão do povo de Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Quem procura violar essa esfera sagrada da fé, acrescentando outras exigências, corrompe o Evangelho e tem de ser resistido a todo custo. A fim de que seu argumento fosse persuasivo, Paulo tinha que demonstrar que os rumores a seu respeito eram falsos e que tanto o seu Evangelho como sua autoridade para pregá-lo vinham do próprio Deus. Então, o propósito de maneira resumida da escrita dessa carta é mostrar que a salvação, o homem é salvo diante de Deus unicamente pela justificação pela fé. A salvação ela se dá unicamente pela crença em Cristo Jesus e não pelo cumprimento de obras da lei. Isso daqui é fundamental para nós porque a nossa tendência de irmos para o legalismo, ela muitas vezes é grande. Porque quando você vai para o legalismo, você meio que estabelece as regras, a maneira como você deve viver, e você se sente como sendo a pessoa que está contribuindo para a sua salvação. Isso estava acontecendo com os Gálatas. Então, diante desta realidade, nós passaremos agora para o desenvolvimento deste argumento de Paulo, desta persuasão de que o evangelho verdadeiro é o evangelho da fé e da justificação em Cristo Jesus. Mas antes disso, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Continuando. Então, dentro de um esboço simplificado, a gente sempre coloca assim, né? Se a gente pudesse colocar de uma maneira bem simplificada esses 6 capítulos de Gálatas, nós poderíamos dividi-lo em 3 unidades. Então, nos 2 primeiros capítulos, Paulo vai estar fazendo uma apresentação, vai ser algo pessoal, vai ser algo autobiográfico dele, onde ele vai fazer a justificativa do seu ministério. E vai colocar que a sua mensagem, a autoridade dela deriva do próprio Cristo e não deriva de nenhum homem, nem mesmo dos apóstolos que se encontravam em Jerusalém. Então, dentro desses primeiros 2 capítulos, nós vemos de uma maneira geral este aspecto pessoal e a defesa da autoridade. Na sequência dos capítulos 3 a 4, Paulo vai apresentar o corpo doutrinário, o cerne, a doutrina fundamental que está sendo apresentado na Epístola aos Gálatas, que é a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. E como é costume nas suas epístolas, depois de fazer uma apresentação do corpo doutrinário, ou seja, da razão pela qual devemos crer, e que era o combate, o verdadeiro evangelho apresentado diante do falso evangelho da circuncisão, Paulo vem apresentar o lado prático nos capítulos de 5 a 6, falando sobre a vida, a liberdade em Cristo, uma vida que ela é direcionada pelo Espírito Santo, falando o quê? De uma vida em santificação. Então, de uma maneira resumida, este é o esboço geral simplificado que nós temos da Epístola aos Gálatas. Mas iniciando aqui propriamente na Epístola, nós vemos que Paulo vai começar, abra a sua Bíblia lá, no capítulo 1 de Gálatas, Paulo fazendo uma saudação àqueles crentes. E às vezes, quando a gente está lendo as epístolas, né, a gente passa na introdução e fala, tá bom, Paulo está falando de que ele escreveu, graça e paz, e nós deixamos de perceber a riqueza teológica que é colocada, porque em muitas dessas introduções, como era costume na época, da maneira como as cartas se escreviam, temas que serão desenvolvidos ao longo da epístola estão presentes dentro do próprio corpo da introdução. Então vamos ver o que Paulo está falando nos versículos de abertura de 1 a 5. Paulo, apóstolo. Então veja, primeira coisa que Paulo faz aqui, depois de dar o seu nome, ele se apresenta como um apóstolo. E você vai perceber um apóstolo aqui logo na sequência, que ele vai dizer, olha, eu sou apóstolo, não da parte de pessoas,
nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós aprendemos aqui hoje de manhã, durante a explicação em 1 Coríntios 9, que quais eram as duas marcas do apostolado? Uma pessoa que testemunhou a ressurreição de Cristo Jesus e uma pessoa que operou sinais e maravilhas. Então Paulo aqui ele está colocando que ele é um apóstolo, não é por parte de seres humanos. Mas ele vai colocar aqui na sequência que Paulo foi uma pessoa que testemunhou Jesus Cristo ressuscitado na aparição que teve para ele. Os sinais e maravilhas que Paulo realizou, nós vimos isso daí no decorrer do livro de Atos, nós vimos que as pessoas levavam de peças da sua roupa e que espíritos imundos eram expulsos e enfermidades curadas. Então, algo característico da manifestação do poder de Deus neste apóstolo. Então, Paulo começa aqui, Paulo, apóstolo não da parte de Deus, não da parte de pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dos mortos. A ênfase na ressurreição, a ênfase na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. E ele dizia a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Agora veja a parte que nós muitas vezes negligenciamos, né? Olha o que Paulo diz, logo depois de apresentar e fazer um posicionamento sobre o seu apostolado, ele diz que a graça e a paz estejam com vocês. Não é uma saudação genérica, ele diz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo apresenta aqui a respeito da graça e dessa paz, ele nos mostra que, olha, a graça ela diz respeito a este dom gratuito, a este presente gratuito que nós recebemos não por alguma coisa que nós realizamos. E veja, o legalismo, o que ele faz? Você vai estar bem diante de Deus se você, olhando no caso aqui dos judaizantes, se você se batizar, se você passar pelo rito da circuncisão, se você cumprir a lei de Moisés e seguir as leis dietéticas e guardar os dias ali do judaísmo. Mas Paulo coloca que a graça e a paz, essa graça e a paz é de quem? Da parte de Deus. Então Paulo, ele invoca a Trindade para dizer que a graça que nos é concedida, ela se dá de uma maneira que ela é monergística. Ela não se dá, e lembrando, né, monergismo diz respeito a um trabalho que é realizado por uma única pessoa, diferentemente da visão sinergista, que é das palavrinhas sin e ergo, ou seja, do trabalho conjunto, que é de que a pessoa contribui com a sua salvação. Então, Paulo apresenta aqui esta compreensão monergista, dizendo que, olha, a graça que nós recebemos, ela é da parte de Deus, o nosso Pai. Veja, quando Paulo faz referência a Deus como Pai, nós veremos que mais adiante ele vai falar sobre a nossa adoção espiritual através de Cristo Jesus. Isso será desenvolvido mais adiante na epístola. E ele fala da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o que ele aponta a respeito de Jesus Cristo? O qual se entregou por a si mesmo pelos nossos pecados. Então a mensagem que Paulo começa apresentando é que a graça que nós recebemos é fruto unicamente da vontade de Deus e da obra que foi realizada por Jesus Cristo na cruz. E ele diz, e por isso que muitas vezes a epístola de Paulo aos Gálatas, ela é chamada da carta da epístola à liberdade. Lá no capítulo 5 ele vai começar dizendo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E aqui ele diz, e qual liberdade é essa para a qual nós fomos chamados? Ele diz que pela obra de Cristo, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo apresenta que este fruto da graça teve como objetivo o quê? A glória de Deus, para todos sempre, amém, que ele diz aqui, e que segundo a vontade de Deus, para nos livrar deste mundo perverso. Então, aqui começa o cerne dessa mensagem do Evangelho, da mensagem que já é antecipada em Paulo apresentar da suficiência da graça para a salvação
para a salvação de pecadores. Isso é fundamental, nós temos a compreensão da graça, porque muitas vezes nós vivemos a vida cristã achando que há coisas que nós precisamos fazer para ganhar o favor de Deus. Então, se eu chegasse, veja, todas essas coisas são coisas legítimas em si, mas quando a motivação é equivocada, elas viram legalismo. Então, você tem de ler a Escritura, você tem de orar, você tem de participar da comunhão com todos os santos, mas nada disso que é colocado a nós é para que nós alcancemos alguma coisa da parte de Deus. Então, quando nós compreendemos que aquilo que nós recebemos foi nos dado de maneira gratuita, nós precisamos parar e observar para a grandeza daquilo que nos é colocado. E muitas vezes a maneira como nós olhamos para a salvação, nós enxergamos a nossa salvação como pequena demais. Veja, isso é tão verdade que na carta de Paulo para a igreja dos Efésios, na oração que nós encontramos no final do capítulo 1, o que Paulo pede para que Deus faça no coração daqueles crentes? Que ilumine os olhos do coração. Veja, muitas vezes os olhos do nosso coração, e o coração, lembrando que nas Escrituras diz respeito ao nosso cerne existencial, aquilo que nós somos, é dito que muitas vezes ele pode estar o quê? Obscurecido para as grandezas e para a verdade do Evangelho. Ao ponto de Paulo ali orar para aqueles crentes, pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração desses crentes. Então aqui Paulo começa com esta saudação, e nessa saudação ele se apresenta como o apóstolo de Jesus, saúda os seus leitores e traz essa mensagem do Evangelho da Graça que vai ser desenvolvido na sequência dos capítulos. Passaram-se 56 minutos, nós continuaremos no próximo domingo, a partir deste ponto, apresentando o desenvolvimento então desta salvação pela fé, da justificação pela fé em Cristo Jesus, que Paulo nos apresenta diante do problema do falso evangelho que estava ameaçando a igreja de Cristo. Eu creio que ninguém deve ter nenhuma pergunta aos 57 minutos. Então, façam o seguinte, venham preparados para o próximo domingo e não vai ter desculpa de tempo. Eu duvido que você não terá 20 minutos nessa semana separado para ler essa epístola. É o tempo que você vai gastar. Então, nós continuaremos a apresentação desse conteúdo no próximo domingo. Vamos colocar de pé?